Talvez o fim de um casamento longo não seja o fim de uma história, mas o momento em que o livro troca de narrador, porque durante anos a sua vida foi escrita no plural. Nós fomos, nós decidimos, nós sonhamos. E de repente, sem aviso prévio, o roteiro muda para o singular. Eu. E o que assusta não é a solidão. É o silêncio que sobra quando nós vai embora. Por que dói tanto recomeçar depois de tantos anos? Para que a vida cria rupturas tão profundas? O que isso significa para quem construiu identidade, rotina e futuro dentro de uma mesma relação? E, principalmente, como isso me afeta agora, enquanto tento descobrir quem eu sou, sem aquele papel que eu desempenhei por tanto tempo? A verdade é que ninguém sai de um casamento longo apenas com malas e documentos. Sai também com hábitos, memórias automáticas, frases prontas e um cérebro treinado para esperar alguém na outra ponta da mesa. A mente não entende separação como um simples evento social. Ela interpreta como perda de território emocional. É como se o coração fosse uma cidade que perdeu o principal ponto de referência, a praça central onde tudo acontecia. E quando essa praça some, as ruas continuam ali, mas ninguém sabe mais para onde elas levam. Muitas pessoas acham que estão sofrendo só porque amavam demais, quando na verdade também estão sofrendo porque deixaram de se reconhecer. Quem sou eu agora que não sou mais a esposa de... o marido de... O que faço com o tempo que antes era dividido? O que faço com os sonhos que eram compartilhados? É por isso que tanta gente tenta voltar, mesmo sabendo que não era saudável. Não por amor, mas por medo do vazio. O cérebro prefere a dor conhecida ao desconhecido sem forma. E é aí que nasce um padrão curioso. Quanto mais você foge de se olhar, mais a vida te obriga a se encontrar. Recomeçar não é apagar o passado, é aprender a não morar mais dentro dele. Recomeçar é como entrar numa casa antiga e perceber que os móveis não combinam mais com quem você se tornou. Você pode continuar tropeçando neles, ou pode começar a rearrumar os espaços internos. Reflita por um instante. Como você tem se sentido? Você reage com raiva, com tristeza, com culpa ou com negação? Você vê o mundo como um lugar que te abandonou ou como um território que ainda pode ser explorado? O modo como você interpreta esse momento define se ele será um trauma permanente ou um portal de transformação. Quando você entende suas emoções, você deixa de ser refém delas. Quando você observa seus pensamentos, você para de confundi-los com verdades absolutas. O fim de um casamento não revela apenas quem o outro era. Revela principalmente como você se enxerga sem o outro. E essa é uma das maiores oportunidades de crescimento que existem. Imagine alguém que passou 20 anos andando de bicicleta com rodinhas. Um dia, as rodinhas caem. No início, o tombo é inevitável. Mas depois, vem o equilíbrio. E o equilíbrio traz velocidade. E a velocidade traz direção própria. Existem pessoas que transformam esse momento em colapso. E existem pessoas que transformam em construção. Algumas começam a cuidar do corpo que esqueceram, da mente que ignoraram, dos sonhos que adiaram. Outras continuam repetindo o passado como se ele ainda tivesse resposta nova. A sabedoria está em mudar a pergunta. Em vez de por que isso aconteceu comigo, perguntar para que isso está me acontecendo agora. Para aprender o quê? Para amadurecer onde? Para abandonar qual versão antiga de mim? A virada acontece quando você percebe que não precisa reconstruir a vida inteira de uma vez. Só precisa dar passos pequenos na direção certa. Um hábito novo, um curso, um projeto, um novo jeito de se tratar, um novo jeito de ocupar o tempo. A mente precisa de movimento para não se afogar em lembranças. A alma precisa de significado para não se perder em saudade. O ponto revelador é este: você não é o que acabou, você é o que pode começar. O fim de um ciclo não é um castigo, é uma atualização de rota. E toda rota nova começa com confusão antes de ganhar forma. Se você quer transformar esse momento em crescimento, lembre-se de 3 coisas simples. Primeiro, pare de alimentar gatilhos emocionais que te puxam para trás, como se você estivesse abrindo uma ferida só para confirmar que ela ainda dói. Segundo, escreva sobre o que sente, porque quando a dor ganha palavras, ela perde o controle. Terceiro, faça algo novo mesmo sem vontade, porque a ação precede a motivação. Não espere estar bem para viver. Viva para começar a ficar bem. E nunca se esqueça, a história não acabou. Só mudou de capítulo. Talvez o capítulo anterior tenha sido sobre amor compartilhado. Este pode ser sobre amor próprio. Talvez antes você aprendesse a cuidar do outro. Agora é a fase de aprender a cuidar de si. E isso não é egoísmo, é maturidade emocional. A pergunta final é simples, mas poderosa. Você vai usar esse recomeço como uma prova de que perdeu, ou como a prova de que ainda pode se reinventar? Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Escreva nos comentários:
O que você está reconstruindo na sua vida hoje? Aqui somos uma egrégora, uma grande família em transformação, aprendendo juntos, crescendo juntos, se fortalecendo juntos. Porque quando um se reergue, todos se elevam.